Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário de veiculação, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário da estreia do programa nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Nós temos também a reprise na Rádio Miriam, aos domingos, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras, e agora também na Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente produz a cada semana. O Razões da Fé dessa semana, ele tem um tema muito importante aqui para o Rio Grande do Sul, mas que também é importante para a Rádio dos Jesuítas do Brasil, que são os 400 anos do início da evangelização no Rio Grande do Sul, os 400 anos das missões jesuítico-guaranis aqui no estado. E nós temos então como convidado aqui conosco o padre Leonardo Enval Dickmann, que é o coordenador da ação evangelizadora, coordenador de pastoral da Diocese de Santo Ângelo. Obrigado, padre Leonardo, pela tua presença. É uma alegria poder estar sintonizado com vocês da Diocese de Caxias do Sul para conversarmos sobre um tema tão importante, especialmente nesse ano de 2026, que é o ano dos 400 anos da chegada dos primeiros missionários jesuítas e, com esta chegada, a vinda do Evangelho para a formação das primeiras comunidades cristãs aqui no que hoje corresponde ao nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Muito bem, padre Leonardo. Nós falávamos dias atrás, ao combinarmos também sobre o programa, que a gente aprende na escola, nas aulas de história, um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul, a história das reduções jesuíticas, mas este programa é algo para nos aprofundarmos, porque às vezes fica no esquecimento, fica só naquela parte histórica da escola e depois a gente nunca mais fala sobre, e a gente recorda aí da cultura, das missões, a música missioneira, né? A gente olha até as fotos das ruínas de São Miguel, mas a gente não faz ideia de tudo que se passa por trás de tudo isso. E eu começo te perguntando, padre Leonardo, em que contexto aconteceu a chegada dos primeiros jesuítas que começaram a organizar, então, o que hoje nós conhecemos dos 7 povos das missões aqui, e depois que foram se espalhando pela Argentina e pelo Paraguai. Então, Felipe, quando nós nos voltamos para essa história, é importante nós termos consciência de que nós estamos falando do contexto do século XVII, XVIII e XIX. Quando a região que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul ainda não era conhecida por esse nome e também não existia o Brasil como tal. Os primeiros missionários, eles vinham da Espanha e, posteriormente, de outros países da Europa. E começaram esse processo de organização de comunidades cristãs com povos indígenas na região do Paraguai e da Argentina. Em 3 de maio de 1626, o padre Roque Gonzalez e seus companheiros atravessaram o rio Uruguai para vir formar as primeiras comunidades cristãs com indígenas nesse local do atual Rio Grande do Sul, que hoje corresponde à região noroeste. Essas primeiras comunidades cristãs, elas eram ainda bastante rudimentares. Não é ainda o período dos 7 povos das missões, que corresponde a São Miguel, Santo Ângelo e os outros lugares. Então, é importante nós termos consciência de que, nesse primeiro ciclo, se estabeleceu esse primeiro contato com os indígenas que aqui residiam. E quando nós falamos de indígenas, nós não estamos simplesmente falando de um único povo, mas são várias etnias, vamos dizer assim,
de povos indígenas que habitavam aquilo que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, como tal, era conhecido como região dos Tapes, e essa região, ela correspondia ao território da coroa espanhola. Então, estes jesuítas que vinham para cá, eles vinham representando a coroa espanhola para buscar desenvolver esse trabalho de evangelização e de organização de uma sociedade, de uma comunidade. Perfeito, Padre Leonardo. Diante de tudo isso, né, lá dos inícios, tu falas do Padre Roque Gonzalez e dos seus companheiros que chegam no dia 3 de maio, né, e aí tem uma própria cidade que tem este nome, né, o município de 3 de maio. E como foi se desenrolando e se desenvolvendo esta missão dos jesuítas nesta organização? A gente sabe que ela foi se organizando, teve, né, 2 ciclos de organização, mas como foi, sobretudo, esse primeiro ciclo do trabalho de evangelização, mas não só do desenvolvimento que aconteceu nessas localidades? Primeiramente, gostaria de lembrar que o sistema reducional não foi inventado pelos jesuítas. Ele é, na verdade, uma herança dos franciscanos que foi, então, incorporado ao sistema de evangelização dos jesuítas e foi adaptado. E a partir disso, então, se começou esse processo de evangelização a partir do Paraguai e da Argentina. Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, mas por que eles chegaram aqui em 3 de maio de 1626? Por que eles não vieram antes para cá, para formar as primeiras comunidades? Eu até brinco quando a gente faz as formações com as pessoas nas comunidades, será que é porque eles não tinham um caico, uma lancha para poder atravessar o rio? Mas, na verdade, é porque esse trabalho de evangelização, ele só começava mediante a autorização dos caciques que davam o ok para que os padres pudessem, então, começar o contato de evangelização nos aldeamentos. Então, somente mediante a aprovação das lideranças indígenas que começava o trabalho de evangelização. Como tu mesmo falaste, esse primeiro ciclo foi um período assim bastante rudimentar, onde as primeiras comunidades que foram sendo formadas, as primeiras reduções, elas não foram estruturadas de tal forma como nós temos no segundo ciclo, São Miguel das Missões e as outras reduções. Foi um primeiro contato que foi estabelecido com as comunidades indígenas. A partir desse contato que os padres estabeleciam, se começava um processo de evangelização, ou seja, de adesão à fé cristã, e, consequentemente, a alteração, a mudança dos costumes e também da cultura para um processo de organização mais semelhante à cultura europeia. Mas, dentro desse primeiro ciclo, o Padre Roque Gonzalez, ele aparece como uma figura muito semelhante ao apóstolo Paulo. Se nós vamos ler as cartas paulinas, nós vamos ver que o Paulo, ele era uma pessoa, ele era um missionário itinerante, não é? Ele ia, organizava comunidades aqui e ali, e depois ele seguia adiante, deixava alguém responsável pela comunidade, pelo pastoreio, pela organização, e continuava a sua missão. Padre Roque Gonzalez, ele se caracteriza muito por esse perfil. Ele vinha, organizava as comunidades e deixava alguém como responsável, né, um padre jesuíta e alguns irmãos jesuítas como responsáveis, e seguia adiante para a formação de novas comunidades. Só que esse processo de evangelização e de alteração cultural, ele nem sempre foi bem aceito pelas comunidades indígenas, ou seja, pelas tribos indígenas. Porque, veja, é alteração de costumes da cultura local e dentro desse processo de evangelização havia certo tensionamento também. Assim como haviam aldeias indígenas que aderiam ao processo de evangelização e haviam aqueles que viam os padres como sendo uma ameaça externa. Dentro desse conjunto de
de mudanças que era pregado, existia, por exemplo, a pregação do fim da poligamia e a adesão da monogamia, sobretudo no que se refere aos caciques. Os caciques, então, como autoridade da tribo indígena, eles podiam ter mais de uma mulher. Isso influenciava diretamente na forma da organização social da redução. Era cultural. Só que quando os padres começam a mexer nessas questões que são muito particulares da cultura, dos costumes indígenas, em alguns aldeamentos começa a haver tensionamentos, né? E assim como também em algumas comunidades, em alguns aldeamentos havia adesão, mas a repercussão do que estava acontecendo gerava um certo descontentamento em outros aldeamentos indígenas que ainda não tinham aderido à fé cristã. E isso tudo vai culminar, por exemplo, no martírio dos 3 mártires das missões e também de outros missionários ao longo da história da evangelização do Rio Grande do Sul. É isso que vai gerando esse tensionamento entre as lideranças indígenas, os povos indígenas, alguma parcela dos povos indígenas, e os missionários jesuítas. Perfeito. Contextualiza para nós, Padre Leonardo, quem são os 3 mártires, né, que são os mais conhecidos, dentre eles, sobretudo, Padre Roque Gonzalez. Como foi o contexto do martírio e um pouco hoje, como, né, trazendo para os dias atuais, como eles são tratados pela Igreja no sentido de veneração aí na região noroeste do estado. Pois então, como falava, o Padre Roque era um padre jesuíta, na verdade começou a sua vida como padre diocesano e depois adentrou na Companhia de Jesus. E como disse, o seu perfil era um perfil evangelizador missionário. Ele, então, organizava e chefiava esse processo de ida até as tribos indígenas para estabelecer os primeiros contatos com os aldeamentos indígenas. Junto com ele aparecem 2 figuras muito importantes, o Padre Afonso Rodrigues e o Padre João de Castilho, que foram canonizados junto com São Roque Gonzalez em 1988 pelo Papa João Paulo II em Assunção, no Paraguai. Eles foram grandes pioneiros da evangelização no Rio Grande do Sul, mas não foram apenas eles que vieram para cá. Outros jesuítas, e quando falo jesuítas, me refiro não somente aos padres, mas também a irmãos jesuítas, vieram junto para conduzir esse trabalho nas reduções, nas missões. Eles se caracterizaram também pela defesa dos próprios indígenas, porque a gente não pode ignorar que, dentro desse contexto histórico, a discussão que estava em vigor na sociedade europeia era se índio era gente. Então, na compreensão do branco europeu, havia essa discussão, mas o índio é gente. E é uma compreensão de que, na verdade, não existiam tribos indígenas, diferentes culturas. Para a cabeça, para a compreensão da época, era uma coisa só, era vista de uma forma generalizada. E dentro desse contexto é que a Igreja vai reconhecer que os povos indígenas, eles têm alma. Se eles têm alma, logo, eles são seres humanos. Se eles são seres humanos, a mensagem do Evangelho pode ser dirigida a eles também. E aí, dentro desse contexto, é que o trabalho evangelizador dos padres jesuítas, dos jesuítas, melhor dizendo, não somente dos padres, mas de todos os jesuítas, e de modo especial dos 3 mártires das missões, Roque, Afonso e João, ele vai citar. O Padre Roque Gonzalez e seus companheiros, eles fundaram em torno de 18 reduções nesse primeiro ciclo, que corresponde a 1626. Dentre essas 18 reduções, as que ficaram mais conhecidas
foi a redução de São Nicolau, no que hoje corresponde ao município de São Nicolau, a redução de Nossa Senhora da Candelária, no que hoje corresponde ao município de Rolador, a redução de Assunção do Ijuí, que hoje corresponde ao município de Roque Gonzales, e a redução de Caró, que hoje está no município de Caibaté, onde existe um santuário diocesano dedicado aos 3 mártires das missões. Nessas reduções, eles desenvolveram o seu trabalho. O padre João de Castilhos, ele estava na redução de Assunção do Ijuí quando foi martirizado. E o padre Roque Gonzales e o padre Afonso Rodrigues estavam em Caró. Como disse, eles fundaram essas primeiras reduções por volta de 1626. Mas o martírio se deu alguns anos mais tarde, em 1628. O padre Roque e o padre Afonso foram martirizados em Caró em 15 de novembro de 1628, por um ataque de um grupo indígena que via a presença dos padres como sendo uma ameaça à sua cultura, aos seus costumes, à sua religião. Nesse ataque, conta a história que o padre Roque Gonzales, ele sofreu um ataque quando estava de costas, trabalhando para içar o sino no campanário. Então, ele foi martirizado com uma machadada no pescoço. O padre Afonso Rodrigues, ele, então, sofreu um ataque, sendo atacado por flechas. Os 2 padres morreram instantaneamente diante desse ataque. Os indígenas que estavam em Caró, na redução, conta a história que tentaram reagir, e dentre estes, alguns também foram martirizados, e outros se dispersaram diante do ataque. A igrejinha de pau a pique, que havia sido construída, junto com outras estruturas, foi então queimada, e os corpos dos padres foram colocados dentro da igreja e foram também queimados. No dia seguinte, no dia 16 de novembro, esses mesmos indígenas que atacaram os 2 padres, eles retornam para Caró para ver, então, aquilo que tinha sobrado. E dentro desse movimento de ida a Caró, conta a história que o coração de São Roque Gonzales falou em meio aos escombros, fazendo uma profecia, denunciando aquilo de ruim que eles haviam feito ao destruírem a redução, atacarem os padres e também os indígenas que estavam ali, e os condenando. Conta a história que nesse momento em que o coração de Roque Gonzales fala, então os indígenas, eles abrem o peito do tronco do corpo do padre Roque, tiram-lhe o coração e o atacam com uma flecha, e o atiram ali, em meio aos escombros. E vão, então, em direção ao que hoje corresponde ao município de Roque Gonzales, para atacar a redução de Assunção do Ijuí. Lá, eles vão capturar o padre João de Castilho, vão amarrá-lo a um cavalo e vão esfolá-lo vivo. Não sendo isso suficiente para a sua morte, eles vão vão desamarrar o padre, vão amarrá-lo em uma árvore e vão atacá-lo com flechas, levando então à morte, levando então ao martírio, e destruindo também a redução de Assunção do Ijuí. Alguns dias depois, o padre Afonso Romero, que também era jesuíta e estava numa outra redução em Nossa Senhora da Candelária, no que hoje corresponde então ao município de Rolador, sabendo do que tinha acontecido em Caró e em Assunção, ele vai até essas reduções que foram atacadas e resgata os restos mortais dos padres e os leva então para Assunção, no Paraguai. Dentro desse primeiro ciclo, as reduções desse primeiro ciclo, elas ainda permaneceram até 1638, alguns anos depois, mas o projeto ele não deslanchou, vamos dizer assim, e a presença dos jesuítas então recuou novamente para o outro lado do rio Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Somente mais tarde, em 1682, é que os jesuítas então eles vão retornar
atravessando o Rio Uruguai novamente, para essa região do Rio Grande do Sul, para então formar aquilo que ficou conhecido como os Sete Povos das Missões. Dentro desse contexto histórico, a figura de Roque González, ela aparece sendo venerada já no começo da sua história, do seu martírio. Ele foi visto como sendo um testemunho de coragem, de bravura em prol do Evangelho, juntamente com seus companheiros. E dentro desse contexto histórico, logo vai se encaminhar o processo de canonização, mas trata-se de uma coisa bastante lenta, né, para conseguir fazer o levantamento da documentação, então todo esse conjunto. Esse processo ele vai culminar na beatificação dos 3 mártires, Roque, Afonso e João, apenas no tempo do papado de Pio XI, e vai culminar na canonização no tempo do papado de João Paulo II, em 1988. Dentro desse contexto, a figura dos 3 mártires, ela é muito amada e venerada de uma forma muito significativa no Paraguai. Roque González, por ser paraguaio, ele é tido como o primeiro santo paraguaio. E ele, junto com seus companheiros mártires, ele é visto com muito carinho pelo povo do Paraguai. Dentro desse contexto, também vale destacar que a forma como foi sendo se referido a eles também é curioso, porque santos mártires das missões, santos mártires rio-grandenses, santos mártires paraguaios, havia uma discussão ali dentro do contexto da beatificação e da canonização. Como eles seriam chamados, né? E aí cada região queria meio que se apropriar e dizer assim, não, mas eles são nossos. E até que então, dentro do episcopado, não só o episcopado gaúcho, mas o episcopado que corresponde a esses 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai, e no Brasil, mais especificamente, é o Rio Grande do Sul, se chegou ao discernimento de que eles deveriam ser nominados como santos mártires das missões. Por quê? Porque o trabalho evangelizador deles não se limitou apenas a um país. Ele se discorreu, se desenvolveu dentro de um grande espaço geográfico que hoje corresponde a 3 países, mas ultrapassa essas fronteiras geográficas. E assim se consolida esse título, Santos Mártires das Missões, por causa que eles tiveram esse contato com as missões nos 3 países. Hoje nós temos um santuário diocesano, aqui na Diocese de Santo Ângelo, dedicado a eles, em Caró, no local onde corresponde àquela antiga redução fundada por São Roque González, em 1º de novembro de 1628. Então, lá aconteceu o martírio de Roque e Afonso, e lá, então, nós temos um santuário onde temos uma igreja, temos um bosque, temos um espaço com a via sacra, temos um espaço onde também as famílias podem se reunir em feriados, em domingos, para passar o dia, enfim, fazer sua integração, também é usado para retiros, e hoje está confiado aos cuidados dos jesuítas. Então, depois de muitos anos, o Santuário do Caró volta à custódia dos jesuítas para que eles possam também zelar por esse espaço que diz tanto sobre a história deles e a missão deles. E em Assunção do Ijuí, que hoje corresponde ao município de Roque González, a diocese também tem um santuário menor, mas um santuário que demarca o local do martírio de João de Castilhos, do padre João de Castilhos. Então, são esses 2 espaços que a diocese ela guarda como sendo espaços de memória relacionados aos 3 mártires das missões, relacionados ao primeiro ciclo das reduções e à chegada do Evangelho ao Rio Grande do Sul. Perfeito, Padre Leonardo. Que banho de história, né? É um chão sagrado onde vocês aí da Diocese de Santo Ângelo pisam
e que deve ser levado ao conhecimento do povo gaúcho, né? Sobretudo porque é aquilo que eu falava lá no começo. Às vezes a gente ouve, né, lê sobre a história do Rio Grande do Sul e a gente também não se dá conta de tudo aquilo que está por trás. Nós vamos concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito.
TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, também pelas redes sociais e também pela Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil. Nós temos aqui como convidado o Padre Leonardo Enval Dickmann, que é o coordenador da ação evangelizadora, coordenador de pastoral da Diocese de Santo Ângelo, no Noroeste Gaúcho, porque nós estamos falando neste programa, nosso tema são os 400 anos das missões jesuítico-guaranis aqui no Rio Grande do Sul. Padre Leonardo, tu concluíste o primeiro bloco do nosso programa, contando a história, a cronologia da chegada dos primeiros jesuítas, do martírio, né, dos três santos das missões, hoje trazidos como santos das missões, mas não foi só a região aí onde hoje está compreendida a Diocese de Santo Ângelo que foi beneficiada por todo este processo das missões, né? Todo o estado do Rio Grande do Sul foi, de alguma forma, atingido, né, impactado pelas missões jesuítico-guaranis. Contextualiza um pouco para nós esta importância dos jesuítas e deste trabalho de evangelização também em outras regiões do estado. Então, nós falávamos antes do primeiro ciclo, que corresponde de 1626 a 1638. Depois desse período, que corresponderia ao período histórico onde se dá a vida, a missão e o martírio dos três mártires das missões, Roque, Afonso e João, esse trabalho de evangelização aqui no Rio Grande do Sul ele vai ser retomado em 1682, quando vão ser fundados os 7 povos das missões, dos quais corresponde São Miguel das Missões, Santo Ângelo, São Borja e assim sucessivamente. Às vezes, quando a gente fala das reduções aqui no Rio Grande do Sul, a gente imagina que isso corresponde apenas à região das missões, ali de Santo Ângelo até São Borja. Mas, na verdade, todo o Rio Grande do Sul, ele correspondia a um vasto espaço usado pelas reduções para a questão da criação de gado, para o plantio
de algodão, de erva mate e de outros produtos mais. Então, todo o espaço do que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul foi amplamente utilizado em benefício das reduções. Veja que nesse segundo ciclo das reduções, que corresponde de 1682 a 1756, aqui no que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul, a São Miguel das Missões, pelo que constam nos dados históricos e também relatos dos historiadores, chegou a ter mais ou menos 7.000 habitantes. Isso, para aquele contexto histórico do século XVII, isto é uma verdadeira cidade, organizada a partir de um planejamento, de um sistema de organização social, no qual todos trabalhavam, todos produziam e todos usufruíam dos benefícios das reduções. E como falávamos, toda a região do Rio Grande do Sul era um grande espaço utilizado pelos jesuítas e pelas comunidades indígenas das reduções, para, então, usufruírem e desenvolverem o progresso das reduções. A região, por exemplo, que hoje corresponde à Vacaria, era um espaço das instâncias de criação de gado, assim como também São Gabriel, próximo a Bagé. Então, quando a gente fala dos 400 anos das missões, quando a gente fala da história missioneira, nós não podemos simplesmente pensar que isso diz respeito à região noroeste do Rio Grande do Sul, mas isso diz respeito a todo o Rio Grande do Sul. Nós somos herdeiros dessa história, nós somos herdeiros desse legado das reduções. E nesse segundo ciclo, que foi o período auge das reduções, floresceu o verdadeiro modelo de vida comunitária e de sociedade organizada. As estruturas físicas que ficaram hoje como ruínas, como marca dessa história, elas são apenas alguns vestígios da beleza da civilização que foi construída ali, aonde os jesuítas, junto com os indígenas, viviam de uma forma pacífica e próspera. Lembramos ainda que essa região que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul pertencia à coroa espanhola, eram súditos da coroa espanhola e, como tal, tinham que pagar também as tributações próprias para a coroa espanhola. Dentro desse movimento de organização dos indígenas nas reduções, os indígenas, então, eles eram incentivados a assumirem atividades dentro das reduções. Então, haviam oficinas de música, de teatro, de escultura, haviam aqueles que ajudavam no cuidado da criação do gado, nas instâncias, haviam aqueles que ajudavam a cuidar das lavouras, as crianças tinham catequese, e como é próprio também do carisma dos jesuítas, nas reduções havia um incentivo muito grande para a questão do ensino escolar. Então, as crianças indígenas, desde muito cedo, eram incentivadas, eram estimuladas a ir para a escola, onde eles aprendiam a educação oferecida pelos jesuítas. Então, veja que é um modelo de sociedade que é organizado. Hoje, se nós olharmos, por exemplo, para Santo Ângelo, que é uma das cidades mais desenvolvidas aqui da nossa região, das Missões, e é conhecida também como a capital das Missões, nós vamos ver que a cidade ela tem um plano urbanístico que vem do tempo das reduções. Santo Ângelo é organizado exatamente, a cidade nova, a cidade que existe, é organizada exatamente a partir do sistema de organização das reduções. Quadras quadradas, onde no centro está uma grande praça, de frente para a parte da praça está a grande igreja em estilo catedrático, em estilo de catedral, e a cidade toda então se organiza à sua volta de uma forma organizada. Então, é muito interessante de perceber como que vão ficando na história esses vestígios que são próprios do período das reduções.
Perfeito, Padre Leonardo. Aqui eu quero fazer uma contribuição, porque quando tu falas sobre que o desenvolvimento do que hoje nós entendemos como Estado do Rio Grande do Sul se deu também muito a partir desta contribuição das missões, nós tivemos aqui na nossa região, e aqui falando da Serra Gaúcha, então o padre Cristóvão de Mendonça, que era um padre nascido em Santa Cruz de la Sierra, em 1590, e que morreu, então, em 1635. Né? Ele entrou na Companhia de Jesus, foi ordenado em 1630, e foi o responsável pela introdução do gado aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, ele também esteve, né, nas reduções e foi o introdutor do gado aqui. E quando ele estava aqui na região de Caxias do Sul, então ele foi martirizado com o ataque dos índios Caingangue, em 1635, por aí, então aqui em Caxias do Sul, e o seu corpo foi jogado dentro de uma fonte, e diz a lenda que a água se tornou azul desde então. Por isso nós chamamos uma localidade no interior de Santa Lúcia do Piauí, aqui em Caxias do Sul, como Água Azul, a localidade de Água Azul. Então, como esta ligação parece que é tão longe, parece que daqui da Serra são 350, 400 quilômetros até as missões, mas não, nós aqui também fomos impactados e atingidos pelo trabalho dos missionários, né? Então essa é uma contribuição. Padre Leonardo, como se deu a partir então deste segundo ciclo o desenvolvimento não só religioso, mas o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento da região missioneira, do que nós entendemos hoje da região das missões? Como é que se deu todo esse desenvolvimento no segundo ciclo das reduções? Como que acontecia o processo de incorporação dos indígenas nas reduções? Primeiro, esclarecer que a palavra redução é sinônimo da palavra missão, dentro desse contexto. E o termo redução significa justamente reduzir o espaço habitacional dos indígenas, que antes viviam como seminômades nas florestas, junto das suas tribos, e agora então passavam a se incorporar nas reduções, ou seja, com seu espaço de habitação reduzido. Uma coisa que influenciou muito a adesão das tribos indígenas, dos grupos indígenas, a aderirem à vida reducional e ao processo de evangelização e incorporação ao sistema de sociedade oferecido pelos jesuítas, era também a pressão que eles estavam sofrendo em relação aos bandeirantes que vinham da região litorânea do Brasil, no território que hoje corresponde a Rio de Janeiro, São Paulo, que eram as antigas capitanias hereditárias de Portugal. E eles adentravam as matas, as florestas do que hoje corresponde ao Brasil, e iam em busca de riquezas minerais, riquezas do ponto de vista da fauna, da flora, mas também em busca de capturar indígenas para comercializá-los como escravos nos grandes centros. Então, as tribos indígenas viviam um fenômeno de tensionamento e de pressão. E a partir desta pressão dos bandeirantes portugueses e dos encomendieiros, que eram algo semelhante no lado espanhol, do que corresponde a Paraguai e Argentina, muitas tribos acabaram aderindo ao sistema reducional e se incorporando a esse processo de organização e vida em sociedade dessa forma. As reduções, nesse segundo ciclo, elas já vão estar desenvolvidas de tal forma que nós vamos viver
nesse período, uma realidade onde nós não vamos ter apenas indígenas que são convertidos ao cristianismo, mas nós vamos viver também um momento em que haverão indígenas cristãos, porque já vão nascer nas reduções e, como tal, dentro do nosso costume cristão católico, já vão ser batizados logo como crianças e crescer numa sociedade cristã organizada. Então, isso é importante dizer para a gente conseguir compreender a forma como se deu esse fenômeno de adesão e de organização das reduções. Conforme as reduções elas iam crescendo, seja por adesão de tribos indígenas que iam se incorporando às reduções, ou seja pela própria questão da natalidade, o nascimento de crianças, conforme o número de membros da redução ia crescendo, dentro de um determinado número X de membros, acontecia um movimento de desmembramento, onde era formada, então, uma nova redução. Por exemplo, quando São Miguel atingiu o seu auge em número populacional, aconteceu um movimento natural de desmembramento de uma parcela desses indígenas, dessa comunidade, que foram, então, para hoje, o que corresponde ao município de Entre Juiz, fundar a redução de São João Batista. E ali, então, organizar a sua vida comunitária e social ali. Como eu disse antes, nas reduções, eles viviam de uma forma muito organizada, onde havia a caça, a pesca, a coleta, mas já haviam práticas agrícolas, a organização da vida em sociedade a partir de práticas agrícolas do plantio de algodão, de erva mate e de outros produtos mais que eram usados para o consumo interno da redução e também para o pagamento de tributos à coroa espanhola. E também entre as reduções havia a troca, porque era um contexto onde não havia moeda. Então, uma redução produzia algodão, outra redução produzia erva mate, as duas precisavam de ambos os produtos, havia a troca, né, a permuta entre o escambo, entre os produtos. Da mesma forma, com a questão do gado, como você lembrava, o padre Cristóvão de Mendonça é aquele que introduz o gado no Rio Grande do Sul e é um resquício das reduções. Também, pelo que constam alguns historiadores, a primeira fundição de ferro da região sul-americana se deu nas reduções. Então, era um processo de organização bem articulado, bem desenvolvido. Os sinos que hoje existem ainda lá no museu, junto às ruínas de São Miguel, em São Miguel das Missões, eles foram fundidos nas próprias reduções. A confecção das imagens que hoje estão lá no Museu de São Miguel das Missões e também guardadas na igreja de São Luís Gonzaga, elas foram entalhadas pelos próprios indígenas, então, que aprenderam essa arte do entalhe, da escultura e desenvolviam isto para o uso nas reduções, mas também para a troca com outras reduções, não só do que hoje corresponde ao Brasil, mas também na Argentina e no Paraguai, para então comercializar seu trabalho em troca de outras necessidades que eles tinham. Falava também antes da questão do teatro, se tinha muito adesão a práticas teatrais nas reduções, porque nós falamos dentro de um contexto onde a alfabetização, por mais que era incentivada nas reduções, ela era ainda muito precária. E um jeito de você evangelizar de uma forma muito prática é a partir de peças teatrais. Então, os próprios jesuítas elaboravam peças teatrais e executavam com o auxílio dos indígenas para facilitar no processo de compreensão do evangelho, da vivência cristã e da cultura cristã
Então, isso também é uma característica assim, bem interessante das reduções. Hoje, a redução entre os 7 povos, a redução assim que mais ficou preservada devido ao tempo e devido também à destruição dos 7 povos é São Miguel das Missões, mas nós temos vestígios em todos os outros sítios arqueológicos de sinais desse período auge das reduções. Só que dentro do processo de colonização do Rio Grande do Sul no século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, aconteceu naturalmente, lógico, aconteceu naturalmente a desconstrução desse patrimônio, porque os imigrantes foram chegando para essa região a pedido do próprio império, a pedido orientados pelo próprio governo, para então povoarem essa região, e à medida que iam chegando, iam vendo essas ruínas, esses restos do que havia sobrado das reduções, e foram aproveitando estas pedras, os resquícios dessas construções, para então organizar a sua própria vida, local. A partir dali, então, usaram muitas dessas pedras para o alicerce de casas, para alicerce de construções do campo e assim sucessivamente. Então, em vários sítios arqueológicos, que ainda existem alguns resquícios, pouca coisa sobrou em função desse movimento que aconteceu por causa do desconhecimento dessa história. Não havia ninguém narrando essa história para quem vinha chegando. A gente tem que lembrar que foi somente no governo de Getúlio Vargas que se começa um movimento de preservação das ruínas de São Miguel e, posteriormente, das outras ruínas que sobraram nos 7 povos das Missões. Até então, essa história ela não foi preservada. Então, o resgate histórico das missões, ele não é algo tão antigo, ele é um movimento recente. Perfeito, Padre Leonardo. Nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras. Formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais, além da Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. E por estarmos também na Rádio dos Jesuítas, nós estamos também falando nesta semana sobre um tema muito importante para a história do Rio Grande do Sul e também dos próprios jesuítas. Nós temos, então, os 400 anos das reduções jesuítico-guaranis
aqui no Rio Grande do Sul. E quem está conosco é o Padre Leonardo Enval Dickmann, que é o coordenador de pastoral da Diocese de Santo Ângelo, onde estão situados os sítios arqueológicos que nos recordam também estes 400 anos das reduções jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul. Padre Leonardo, qual a importância de celebrar esses 400 anos para não esquecer da história? Veja que, como falávamos antes, todos nós somos herdeiros dessa história. E um povo que não conhece suas origens é um povo que caminha sem rumo. Então é importante nós nos apropriarmos desse conhecimento. Nessa oportunidade que vocês estão dando para a gente partilhar essa história, nós não temos a pretensão de sermos postuladores da verdade, até porque é uma história que tem várias narrativas e é uma história muito rica para ser esgotada em uma hora de bate-papo. Então, na verdade, o que a gente se propõe também com essa partilha aqui contigo, Felipe, é a gente instigar as pessoas para buscarem conhecimento, buscarem essa história, buscarem visitar a região, buscarem perceber as belezas que foram construídas aqui, não só do ponto de vista estrutural, porque às vezes as pessoas vêm para cá e se fascinam com a estrutura, as ruínas, mas as ruínas são apenas um lembrete da civilização, das comunidades que ali existiam, das pessoas que doaram a sua vida por esse projeto. E nós sabemos, sim, que dentro dessa caminhada, desse projeto, hoje nós pensamos diferente. A igreja, ela usa metodologias de evangelização totalmente diferentes e não tem a pretensão de ir nas aldeias indígenas para converter os indígenas à fé cristã, seja por imposição, seja por pressão, seja por qualquer outra questão. Mas, dentro do contexto do século 17, 18, nós temos que compreender a discussão que estava como pano de fundo e ver que o processo de evangelização, por mais que hoje a gente veja que talvez ele tenha tido, sim, as suas falhas, as suas lacunas, ele também contribuiu para a preservação destes povos, os povos originários, contribuiu para que houvesse perspectiva de futuro. Então, é importante que a gente possa olhar para a história fazendo uma crítica, mas também compreendendo todo esse contexto histórico que envolve a história das missões. Eu vejo que hoje, ao celebrarmos os 400 anos da chegada dos jesuítas e a formação das reduções, a formação das missões, algo que a gente pode aproveitar para refletir é sobre a importância da vida em comunidade. Porque quando os jesuítas vieram para cá, eles vieram para formar comunidades, organizar comunidades fundamentadas no amor, fundamentadas na partilha, fundamentadas na fraternidade, fundamentadas no Evangelho de Cristo e na pessoa de Cristo. Então, eu vejo que celebrar os 400 anos das missões é uma oportunidade que nós temos como Igreja do Rio Grande do Sul para refletirmos sobre a importância da vida em comunidade. Hoje nós vivemos um contexto marcado por uma cultura muito individualista e egoísta. Muitas pessoas que buscam a igreja para uma prestação de serviços religiosos, muitas pessoas que querem viver a fé cristã, mas desvinculada do espírito da vida em comunidade, desvinculada do compromisso com a igreja, desvinculada da visão da fé comprometida com a vida. Então, celebrar os 400 anos das missões é uma grande oportunidade que a gente tem para trazer à tona essa reflexão da vida em comunidade. Afinal de contas, quando os missionários vieram, eles vieram com este ideal, formar comunidades. E formaram comunidades maravilhosas. Os jesuítas, não só o padre Roque, Afonso e João, mas os jesuítas que vieram para cá para trabalhar por esse projeto, eles tinham
a consciência de que as suas vidas seriam consumidas por esse projeto. Eles tinham consciência de que eles estavam expostos aos riscos de ataques de animais selvagens, ferozes, de problemas de saúde, de as questões das limitações estruturais, ataques dos índios, o tensionamento com os tribos indígenas e com os bandeirantes. Então, eles tinham consciência de tudo isso, mas eles assumiram esse projeto como sendo um ideal de vida e se deixaram consumir por esse projeto. Ou seja, eles disseram sim a Cristo em favor desse projeto. E vejo que hoje a nossa igreja cada vez mais carece de pessoas que se deixem consumir pelo projeto da vida em comunidade, que se doem também pela missão de evangelizar, que pensem além das estruturas, mas que vejam que a estrutura é uma consequência da adesão a Jesus Cristo, do sim a Jesus Cristo e da vivência do Evangelho. Então, eu vejo que celebrar os 400 anos das missões favorece uma discussão e uma reflexão sobre esse tema tão caro que é a vida em comunidade. Muito bem. Padre Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade do tempo para nós podermos partilhar um pouco mais sobre essa história. E nós vamos nos aprofundando, porque também, enquanto Igreja no Rio Grande do Sul, nós provavelmente teremos a data do 15 de novembro, que na Diocese de Santo Ângelo, né, no Santuário do Caró, será a grande romaria desses 400 anos. No estado do Rio Grande do Sul também, a Diocese de Santo Ângelo ofertou, né, deu de presente para cada diocese um quadro com a imagem dos 3 mártires das missões e também uma relíquia, né, que tocou o coração de São Roque Gonzales, e este é o pedido, que em uma data única, né, todo o estado do Rio Grande do Sul recorde e celebre esses 400 anos. Obrigado, Padre Leonardo. Nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, né? Tenha uma boa semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.